Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que estão acompanhando mais uma edição do podcast Revista Igaporã. Esse bate-papo gostoso que a gente está fazendo há algum tempo já. Nós começamos essa etapa com imagem e som, vamos colocar assim, há pouco tempo, né? Mas o podcast já tem uns 3 anos e nós fazemos somente com áudio. E nessa nova modalidade, nós estamos conversando com pessoas que têm muito a oferecer à comunidade, têm muito a oferecer, principalmente à nossa região. São bate-papos produtivos, informativos, instrutivos, claro, e com um potencial transformador da sociedade gigantesco. São pessoas que têm muito a oferecer. Mas antes de falar sobre nosso convidado de hoje, colabore conosco. Não deixe de divulgar nosso vídeo, compartilhe bastante, deixe aí o seu gostei. Vai agora aí no comecinho, clique em gostei, deixe o seu like. Se no final você não gostou, clique no dislike. Tá certo, tem todo direito. Mas deixe o seu comentário também e compartilhe, indique nosso podcast para todos que têm interesse nessa área. Tá certo? A sua colaboração é fundamental. E hoje nós estamos aqui com um amigo de longa data, colegas de escola que fomos no ensino médio. Hoje é ensino médio, né? A época eu acho que era o 2º grau. Parece que era o 2º grau. Tião Carvalho, artista, multiartista, conhecidíssimo na nossa região, natural de Caeté, reside lá, professor. O homem já trabalhou muito com cultura, já atuou na gestão cultural de Caeté e permanece nesse meio o tempo todo. É alguém que tem muito a nos informar, porque vive diariamente a realidade que nós vamos comentar hoje. Tião, é um prazer enorme conversar contigo depois de um bom tempo, né? E também receber o nosso podcast. Esteja à vontade aí para se apresentar aos nossos amigos e amigas. Cristiano, que bom revê-lo, né? E nessa condição assim da gente poder bater esse papo, lembrando ali da época da pensão de Dona Bia, que antes de subir para a escola, passava ali, sempre tinha uma conversa e um violãozinho já acontecia, né? Uma amizade realmente construída de uma forma muito legal. Tinha nosso amigo Naldinho, que foi estudar com você lá em Caeté, aqui em Caeté, melhor dizendo, né, gente? Naldinho, inclusive, faz tempo que eu vi, mas você, a gente, de vez em quando, a gente se bate aí. Muito bom, de agradecer o convite, de participar aqui do seu podcast, aqui na Revista Igaporã. Dizer que para mim é um prazer imenso poder estar aqui batendo esse papo com você, com o seu público, não é? Assim, você pede para eu me apresentar, eu sou Tião Carvalho, né? Moro aqui em Caeté, sou professor da UNEB em Guanambi, sou professor de uma escola aqui em Caeté também, que trabalho com educação especial. Inclusive, eu tenho uma especialização em educação especial. Sou músico, né? Já cantei algumas vezes aí em Igaporã, nos festejos juninos de Igaporã, aí muito, muito legal, na beira dessa lagoa aí, senti esse friozinho gostoso aí de Igaporã, não é? Já toquei também aí nos clubes, já fizemos algumas apresentações aí, com a banda Entre um Gole e Outro. Fora da banda também tem uma carreira musical e de escritor também, fora dessa linha do forró, não é? Além de ser professor, de ser músico, já atuei na gestão pública também com cultura, né? Tive o prazer de ser o primeiro secretário de cultura aqui de Caeté, durante aproximadamente 2 anos e meio, né? Desde a fundação da secretaria até o final do mandato daquela gestão. Nesse período, inclusive, 2014 até 2016, tive a oportunidade de fazer uma especialização também em gestão cultural, à época um curso oferecido pelo Ministério da Cultura, não é? Foi um curso muito, muito interessante, fiquei durante 1 ano estudando como fazer uma gestão em cultura, e recentemente, em 2021, concluí o meu doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, né, um doutorado em educação, e estou aqui hoje a fim de bater esse papo com você, de contribuir, também de aprender um pouco, tenho certeza também com você, que eu sei que está nessa linha aí da educação também, que é professor também, né, que alguns percalços que eu vivo, você vive também, já esteve na gestão pública de cultura também, e sabe muito também desse tema. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agradável. Isso aí, agradável demais. Só para situar quem está nos assistindo, né?
Tião puxou aí casos de 88 e 89, se não me engano, quando fizemos o ensino médio, o atual ensino médio vai ser no curso de técnicas agrícolas. Eu também sou técnico agrícola, nós somos. Exatamente. E nessa vivência lá, nós residíamos na mesma rua. Eu com um grupo de jovens, ali, 16, 17, 18 anos, né, de Igaporã, em uma pensão vizinha à casa da família Tião. E nós todos os dias, colegas de escola, colegas de turma e também amigos de rua. Então, todos os dias estávamos ali tendo um contato sadio, gostoso, né? E era um ambiente cultural que a gente se encontrava, como você mesmo lembrou, para tocar, para você tocar o seu violão. Tinha Icinho, nosso amigo Icinho também, que cantava junto com você. E nesse ajuntamento de jovens, a cultura fervilhava, né? Com músicas e muita alegria, muita brincadeira. É uma saudade gostosa, claro que a gente não quer que volte no tempo, porque ali serviu para a nossa aprendizagem. Mas é uma saudade gostosa, algo bom de lembrar. E quando a gente reencontra e vai trazendo isso à memória, nós aprendemos um pouquinho mais. Muito bom estar contigo novamente, amigo. Então é o seguinte, você já se apresentou, já vimos que alguém que está afeito ao trabalho no setor cultural, seja profissionalmente como músico, seja profissionalmente como professor mesmo, como gestor público, como você disse, já atuou frente à cultura de Caetité. O que ficou você, gestor público na área política, na atuação no setor cultural, a estrutura que você enfrentou, que você recebeu, que você teve, o Estado brasileiro, que é o federal, estadual e municipal, todo esse conjunto de fatores, como agiram, facilitaram, dificultaram o seu trabalho, como é a vida do gestor público na área cultural. Que experiências você trouxe e hoje você pode nos passar de forma assim tranquila para o nosso pessoal. Bem, Cristiano, eu posso dizer para você assim, que é um grande desafio a gestão em cultura, né, nos municípios de um modo geral. Ainda há uma confusão muito grande, as pessoas confundem ainda a gestão de eventos com a gestão de cultura. Os eventos, eles fazem parte do ambiente cultural, né? Eu vou dar um exemplo. Em Igaporã, por exemplo, acredito que a festa que seja o evento mais importante do município, sem dúvida nenhuma, é o São João, ou São Pedro, essa festa junina que ocorre aí. Mas ela ocorre apenas num período durante o ano. E nos outros 12 meses, exceto o mês de junho, eventualmente no final de junho, início de julho, quando ocorre essa festa, a cultura de Igaporã, ela vive, ou ela pelo menos precisa viver, precisa sobreviver. E a gestão cultural, a Secretaria de Cultura, ela deve cuidar disso, das manifestações culturais locais, e preservar, incentivar e fomentar isso. Então, quando eu tive o prazer de trabalhar na gestão cultural, foi num período muito, muito fértil, onde havia uma intenção do governo federal de criar um Sistema Nacional de Cultura, o SNC. Eu tive a oportunidade, inclusive, de participar de algumas conferências em nível municipal, estadual e nacional, dos conselhos de cultura, né? Estive em Brasília, fechando essa história do Sistema Nacional de Cultura, onde a gente, naquele momento, eu digo a gente, nós, porque foi gente da Bahia toda, Igaporã realizou suas conferências, Caetité, Brumado, Guanabi, todos os municípios aqui do interior, e aí depois nós fomos primeiro para a Feira de Santana, depois nós fomos para Salvador, e de Salvador sai uma comissão, me lembro que foram 2 ônibus, eu estava em um deles, foram 102 pessoas aqui da Bahia, ao todo, né, representando todo o estado, e nós fomos a Brasília participar da Conferência Nacional de Cultura, isso nos anos de 2012, 2013, se não me engano. Então, havia ali uma concepção de que a cultura ela precisava de uma gestão pública voltada para o que eu disse antes, para o fomento, para preservação e para incentivação, desculpa o termo, para o incentivo das culturas de um modo geral, né? Das identidades.
E eu me lembro que nessa época, né, a gente parece que faz tanto tempo, mas isso em 2016, há 6 anos atrás, 2015, há 7 anos atrás, né, que nesse período houve um boom enorme de produções culturais em todos os lugares. Eram bandas, eram grupos teatrais, eram filmes produzidos. A gente tem uns exemplos aí de Igaporã, por exemplo. Valei-me, meu Deus, é o fim do mundo, se não me engano o título do filme Valei é de esse. São Sebastião. Valei-me, São Sebastião é o fim do mundo. E depois esse mesmo pessoal produziu o casamento do filho do coronel. Eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer uma participação especial. Então estava fervilhando o negócio, as coisas estavam bombando, eram editais aparecendo por todos os lados, as pessoas concorrendo a esses editais, e a cultura realmente sendo incentivada, abandonando aquelas coisas dos grandes centros, de você ter que sair daqui do interior para poder ir para o Rio ou para São Paulo, para você ter acesso a bens culturais, mas de repente vem uma ruptura. Né? E aí vale dizer, por exemplo, eu fiz um curso de especialização em gestão cultural oferecida pelo Ministério da Cultura em parceria com a UFBA, onde eu fiz parte da terceira turma já, né? E depois de minha turma teve mais uma, e infelizmente depois o Ministério da Cultura foi extinto e com ele essas atividades. Né? Eu fiz um curso em gestão cultural com a possibilidade de viajar o Nordeste todo na época, não é, de conhecer e de fazer imersões em várias situações. E isso, infelizmente, para a gente do grupo que lida com a cultura, que acredita nas possibilidades da cultura, não só nas questões educacionais, mas econômicas também que a cultura pode oferecer para a nossa região, para o nosso município, para o nosso país, para o nosso estado, a gente foi, assim, baqueado, que uma das primeiras atitudes do governo anterior, que se encerrou no dia 31 de dezembro, foi acabar com o Ministério da Cultura. À época, até um amigo meu, um artista, aqui, um companheiro de luta da gestão também, Fernando, entrou em contato comigo. Poxa, Tião, a gente precisa fazer alguma coisa, cara. Como é que a gente vai deixar extinguir o Ministério da Cultura? E na época eu disse para ele assim, poxa, Nando, com essa ideia de cultura que esse governo que está se instalando, que ele está propondo, eu acho melhor até que a gente não tenha um ministério, porque os danos serão menores. Porque se houver um ministério, vai ser terrível. E, infelizmente, de fato, a gente pode perceber que foram 4 anos de um abandono total. As políticas culturais foram esquecidas, a ideia do Sistema Nacional de Cultura, que era um sistema que presumia, por exemplo, que em toda cidade tivesse um Conselho Municipal de Cultura, que em toda cidade tivesse um Fundo Municipal de Cultura, e que toda cidade tivesse uma Secretaria de Cultura com dinheiro, né? Porque não basta ter a Secretaria de Cultura, é preciso que essa Secretaria de Cultura tenha dinheiro e que essa Secretaria tenha condições de gerir esse dinheiro. Para isso que existe o Conselho, né? Uma das funções do Conselho é ajudar na gestão dessa grana que a Secretaria de Cultura deveria. Infelizmente, isso foi interrompido e eu estou muito esperançoso e digo com toda firmeza, muito esperançoso que a gente possa retomar essas questões dessas políticas culturais, inclusive para que a gestão da cultura nos municípios ela perca esse cunho de evento. Eu já fui gestor aqui em Caetité, eu estou falando isso de um lugar onde eu sei exatamente o que eu estou dizendo. Muita gente entende que a Secretaria de Cultura de Igaporã, por exemplo, a responsabilidade é fazer a festa junina, o São Pedro, o São João, e que a Secretaria de Cultura de Caetité, a única função é fazer a festa de Santana. O que não é verdade, não é? A gente faz isso também. Mas eu dizia quando era secretário, continuo dizendo isso, que fazer o evento é muito fácil. Fazer o São João de Igaporã, o São Pedro, fazer a festa de Santana em Caetité é muito fácil. Você liga para as bandas vêm, você liga para o cara que monta o som, que monta o palco, faz a festa. Agora, a própria disponibilidade das pessoas, da comunidade, da gestão de uma forma geral facilita. Porque todo mundo se volta para isso, né? Exatamente. Mas fora desse período, a situação é outra, né? A situação, meu irmão, é outra. Quando você vê o pessoal que trabalha com teatro ali procurando
pessoal que trabalha com dança, os músicos de um modo geral, e você percebe que há uma necessidade de que essas pessoas, muitas delas, inclusive, sobrevivem da arte e precisam de programas para que isso possa fluir. E aí é que a gente, enquanto gestor, sente a dificuldade, né? Porque eu sempre dizia, e digo, Cristiano, você trazer esse menino, o João Gomes, por 300 mil reais, botar para tocar em Gaporã, todo mundo vai bater palma para você. Muito bem, você trouxe João Gomes, um show fantástico, show maravilhoso. Concordo. Mas você pegar um artista local e colocar no palco e dizer que esse artista vai ganhar, vou dizer aqui, um cachê simbólico de 3 mil reais, vai ter gente reclamando. Bote o cara para mostrar trabalho, para mostrar o talento dele, como se as pessoas do município não conhecessem, né, o talento dessa pessoa. Então, é só um exemplo, eu estou dando o exemplo do evento, né, porque, inclusive, esse artista que se apresenta eventualmente, no mês de junho ou no mês de julho, no mês de agosto ele precisa pagar luz, água, não é? Ele precisa fazer o mercado dele, e eu penso que a gente, enquanto gestor, precisa pensar em políticas para que esse artista, caso ele tenha uma oportunidade para se transformar num João Gomes, ótimo, fantástico, mas existem outras possibilidades dentro do município que esse artista pode atuar, né? Ensinando, inclusive, o seu ofício, a sua arte, né? É uma pessoa que toca violão, de repente, pode ser, eu diria, o município poderia oferecer um espaço para ele ensinar outras crianças, outras pessoas a ensinar violão. Vai ser um músico? Não sei, mas naquele momento, eu sempre digo assim, naquele momento que a pessoa está fazendo arte, ela está sendo educada também. Não é? Então, ela está tendo a possibilidade de ver o mundo numa outra perspectiva, num outro prisma, que é esse prisma da educação através da cultura. Não é? Porque um país que não preza a sua cultura, que não incentiva a sua cultura, é um país pobre realmente, é um país de muita pobreza, e nós vivemos 4 anos aí de pobreza cultural mesmo, de escuridão, de perseguição, inclusive, aos artistas de um modo geral, inclusive de entender isso, né, que da mesma forma que o João Gomes ele é um artista, a pessoa que pinta um quadro é um artista também e merece, obviamente, dentro guardadas as devidas proporções, o respeito. Tião, você falou uma coisa interessante aí sobre a interrupção em um projeto de país que pretendia, entre outras coisas, dinamizar, fortalecer, fomentar as manifestações culturais. E a gente lembra o seguinte, que além de interromper, acabando com o Ministério da Cultura, houve um processo ideológico também de destruição daquilo que foi feito, de desconstrução, de exclusão, porque passou-se a se ver a cultura com bandeiras partidárias. Não há nada mais absurdo do que isso na humanidade. A cultura não tem bandeira partidária, ela está em todas. Ela é a base de tudo, né? O Cristiano, assim, parece, sei lá, um pesadelo, mas a gente se viu voltando ao início do século XIX, ao início do século XX, onde algumas manifestações culturais brasileiras, a exemplo do samba, da capoeira, por exemplo, que eram demonizadas, as pessoas eram perseguidas pela polícia, não é? E a gente viu havia uma proibição legal, o Estado agia diretamente. Exatamente, a gente viu isso acontecer de novo, né? E aí eu vou pegar um exemplo, uma coisa atual, do baile funk, por exemplo, no Rio de Janeiro, que talvez aqui na Bahia a gente pudesse fazer uma comparação com os pagodes, com as festas de pagode que acontecem, com perseguições, inclusive. Aconteceu casos de ações policiais de combate a esses baile funk que acabaram em tragédia. De jovens morrerem sufocados, asfixiados, pisoteados, não é? E a gente viu isso que acontecia lá na década de 20, nos anos, como eu falei, com o samba, com a capoeira, a gente viu acontecer em 2021, 2020. Então foi um retrocesso muito grande.
E eu me lembro de uma entrevista da cantora Anitta, que alguém perguntou para ela assim, sobre a história do funk. Por que você as letras do funk falam de violência, falam de sexo, falam disso? Ela falou, poxa, é o que chega para a gente. A gente fala do que chega para a gente. Então, demonstra, é a cultura, é a arte mostrando uma realidade que precisa ter uma intervenção do Estado. Não é? Então a gente, e aí eu digo enquanto gestor público, a gente precisa entender que a gente tem que chegar na prefeitura, no Estado, na nação de um modo geral, e perceber que a gente precisa. Gilberto Gil, quando foi gestor cultural, quando foi ministro da Cultura no governo Lula, Gilberto Gil disse: o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Quando eu fui gestor cultural aqui, eu pensei muito isso. O povo quer o pagodão, beleza, mas o povo também, a gente vai dar o pagodão para o povo, mas a gente vai levar o teatro também, não é? E aí, essa fala da Anitta, ela denuncia porque, por exemplo, o poder público não sobe o morro com a biblioteca, o poder público não sobe o morro com a escola de teatro, com a escola de capoeira, com a escola de dança, mas sobe com a polícia, não é? Então, a gente faz a gente, enquanto professor, enquanto gestor, enquanto cidadão brasileiro mesmo, cidadão do bem, a gente pensar nisso, não é? Que beleza, o funk está mostrando isso, mas por outro lado tem um hip hop, que vamos dizer assim, que é irmão do funk, né? Que faz a denúncia. O cantor do hip hop, ele canta, ele fala através dos versos aquilo, os perrengues que ele e a comunidade dele, que ela e a comunidade dela passam por ali, né? Então há esse lado também de onde a gente, enquanto gestor, a gente precisa olhar, a gente precisa ver. E, infelizmente, nós passamos 4 anos aí com essas pessoas e com a maioria dos artistas, quem fazia teatro, quem fazia arte de rua, quem fazia circo, sendo perseguido, a verdade é essa, não é? E usaram, Cristiano, a história da Lei Rouanet, criaram uma fake news em torno da Lei Rouanet, e com isso todo artista acabou sendo tratado como um verdadeiro criminoso, não é? E eu digo de uma fake news sobre a Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet ela foi criada para dar um incentivo à cultura. Eu penso que há necessidade de fazer alguns ajustes nela. É porque, por exemplo, para a gente que está aqui no interior, é quase impossível a gente ter acesso a essa grana da Lei Rouanet. Pequenos artistas, é quase impossível também ter o acesso a essa grana. Mas quem define para onde vai o dinheiro são as empresas. O que é a Lei Rouanet? São empresas que fazem a sua declaração de imposto de renda e dentro dessa declaração de imposto de renda, elas, se não me engano, é até 5% do valor que seria pago para o governo, vou usar esse termo para simplificar, ele destina para patrocinar eventos ou artistas ou shows culturais. Então, para um circo de Soleil, por exemplo, que uma entrada de um circo de Soleil varia de 300 a 600 até R$1.500, um ingresso do circo, um circo de Soleil, é muito fácil conseguir, porque ele atinge um grande público. Para uma cantora como a Ivete Sangalo, muito fácil conseguir, porque ela faz grandes shows. Mas para a banda entre um gole e outro, é complicado conseguir o acesso, porque a gente lida com públicos menores. Então, eu acredito que a nova ministra, agora Margarete Menezes, ela deve pensar nisso, né? Durante a pandemia, há muito custo, foram criadas algumas leis aí de incentivo à cultura, que apesar do veto do ex-presidente, né? E aí a gente contou com a sensibilidade do Congresso e do Senado, esses vetos foram derrubados, a primeira etapa da Lei Paulo Gustavo, se não me engano o nome era esse, foi liberada. Nem foi da Lei Paulo Gustavo, foi do maestro, um maestro que faleceu durante a pandemia. Também fugiu o nome aqui, mas o Paulo Gustavo acho que vai entrar em vigor, né? No caso, em termos de recursos, vai ser liberado. Teve uma lei anterior que foi liberada para os municípios, uma quantia de, se não me engano, 3 mil, no máximo R$3.000. Aqui em Gaporã, várias pessoas conseguiram esses recursos, em várias manifestações artísticas, desde a música até a produção de materiais, né? Esculturas e outras coisas. Isso. Aqui em Caetité também, Cristiano, mas eu Lei Aldir Blanc. Aldir Blanc. Aldir Blanc, lembrei aqui agora. Aí, que bom, nossas memórias funcionaram. Então, aqui em Caetité também, muita gente
Conseguiu, cara, mas aqueles 3 mil contos que receberam, né, que os artistas receberam, foi um paliativo, porque se teve um setor que foi impactado durante a pandemia, foi o setor cultural. E esse é um grande problema, Tião. Olha, porque o objetivo não foi criar algo perene, permanente, para custear a cultura, foi compensar um problema econômico de momento, que foi a pandemia. Exatamente. Ou seja, não havia intenção de manter um projeto cultural, mas de compensar para não faltar comida no prato daqueles que viviam da cultura. Ou seja, ao reduzir ou acabar com a pandemia, esse ímpeto, essa vontade acabou também. Exatamente. O desafio agora é manter. E aí é que eu lhe digo a história do Sistema Nacional de Cultura. Que aí seria o sistema municipal ligado ao sistema estadual, que é ligado ao sistema nacional. A ideia inicial, para a gente ir para o nosso telespectador aí da revista Igaporã entender melhor o que seria isso, é que, da mesma forma como o SUS funciona, né, o Fundeb, que é essa passagem de dinheiro fundo a fundo, seria do governo federal, tanto o Fundeb quanto o SUS tem recursos que passam do governo federal para o governo estadual e do governo estadual para os municípios, e também direto do governo federal para o governo municipal. O Sistema Nacional de Cultura, para deixar assim bem explicado para o nosso telespectador aqui do podcast Revista Igaporã, ele funciona, a ideia inicial dele é que ele funcione da seguinte maneira: o governo federal repassa, é como o Fundeb, como o SUS funciona. Existem repasses federais, tanto para o Estado quanto para os municípios, não é? Esse repasse federal que vai para o Estado também pode repassar para o município, e esse repasse que é federal, o governo federal também pode fazer direto, fundo a fundo, governo federal, governo municipal, a depender dos projetos, das propostas que forem aprovadas. Isso vai ser alimentado. Quem já trabalhou na gestão sabe disso, que existe um sistema que liga município, estado, município, federação, e através desse sistema de haver essa transferência fundo a fundo de grana para que os projetos culturais dos municípios funcionem. Eu sinceramente espero que isso seja retomado, né, que a nossa ministra Margarete Menezes, que ela possa retomar esse trabalho que estava sendo feito, justamente para evitar essas ações pontuais, que elas sejam as únicas ações, inclusive, para a sobrevivência da cultura. Não é? E aí a gente vai ter a cultura sobrevivendo como as escolas e como os hospitais e como as clínicas, as policlínicas funcionam. Né? Durante o ano todo nós teremos ações culturais nos municípios, né, com transferência fundo a fundo do governo. E esse fundo de cultura, ele pode ser incrementado através do fundo municipal e do fundo estadual de cultura também. Esse fundo, o que é? É grana que entra através da arrecadação de impostos, ou através de algo parecido com a lei a lei Rouanet, que é em nível federal, os municípios adotarem sistemas parecidos com isso. E aí eu preciso dizer que é necessário que haja uma fiscalização muito, muito grande com isso, porque, infelizmente, algumas empresas fazem essa isenção fiscal, vamos usar esse nome técnico, né, de doar 5% do que ela pagaria. Ela faz essa doação para a cultura, ou para o esporte, no caso, e eu vou dar um exemplo aqui da lei de incentivo ao esporte que existe na Bahia, que infelizmente foi detectada uma fraude no ano de 2020, onde algumas empresas faziam um acordo com alguns atletas para esse atleta receber o benefício, né, e devolver de forma ilícita parte do que ele recebia para o dono da empresa. E aí, infelizmente, isso foi descoberto, né, essa prática irregular, e acabou que houve, na época, deu um problema sério aqui com a lei de incentivo ao esporte, mas que é algo muito legal. Aí a gente imagina uma empresa grande em Igaporã, que vamos dizer, que pague aí anualmente 50 mil reais em imposto de renda, que essa empresa possa pegar os 5 mil reais ou 10 mil reais desse valor que ela paga no imposto de renda e investir num projeto cultural do município. Não é? Em vez dela devolver esse dinheiro para o governo federal ou mesmo para o próprio
governo estadual ou governo municipal, ela vai estar incentivando, vai estar trabalhando num projeto cultural do município. Então, eu acredito que a gente vai retomar esse caminho de políticas culturais, de tirar essa ideia de que a cultura é algo demoníaco, essa ideia maluca de comunismo que eu não consigo acessar ainda, não consigo compreender que ideia é essa que essas pessoas criaram sobre isso, não é? O comunismo do Brasil é muito parecido com o disco voador e ETs. Acreditam, dizem que existe sim uma existência real, né? Cara, é doido isso, né? A gente ter que conviver com pessoas dizendo isso, que o Brasil vai se tornar comunista. Coisa... Bom, sem cabimento nenhum. Como eu digo, eu não consigo nem acessar esse nível de pensamento. E a cultura foi atropelada por essa visão, infelizmente. Cara, pois é, infelizmente. Óbvio que a gente precisa ser sincero, dizer que algumas correntes da cultura, os cantores sertanejos, por exemplo, grande parte dos cantores sertanejos, salvo poucas exceções, tiveram campo aberto nessa gestão, né? Artistas aí com shows, inclusive, avaliados em R$1 milhão e 500 mil, em municípios, inclusive, que com R$1 milhão e 500 mil resolvia a vida do município no ano todo. Uma realidade terrível. Pois é, a gente teve... Nesse caso aí, nós entramos na manipulação do símbolo cultura, do selo cultura, né, em favor de interesses, de fortes e pesados interesses empresariais, que não alcançam, como você disse, a produção cultural diária das comunidades locais. Eu acompanhando o trabalho de Marcondes Dantas, que é o secretário aqui de Japorã, de Cultura e Turismo, ele fez 2 eventos, depois, por conta da pandemia, interrompeu, vai retomar esse ano, que são as feiras culturais, feiras de artesanato. Eu me esqueci o título, você deve ter acompanhado isso. Uhum. E eu prestei bastante atenção na questão da economia, você citou bastante isso aí. Aqueles artesãos locais produziram, mandaram para as feiras e obtiveram bons ganhos em cima disso. Então, como você disse, eu acho que passa por isso. Você tem que garantir um lastro de financiamento, esse lastro vem da iniciativa privada associada com a iniciativa pública, sim. E permitir que a própria comunidade também, aí agora o Estado tem que fornecer estrutura, não tem, para começar é isso, para que aquelas pessoas produzam e ganhem com isso. Se você manter uma corrente constante de ganhos financeiros, econômicos para aquele artesão, para que ele possa, não vou dizer sobreviver da arte somente, mas que aquela arte seja um aporte econômico importante no dia a dia, ele não vai parar de fazer. Ele vai se inovar sempre, né? Porque vai ter esse incentivo direto. Fora o prazer de fazer aquilo que, igual você como artista da música, o cantar para você, eu tenho certeza que a grande maioria era o prazer. Sem dúvida o prazer nenhuma. de estar exercendo aquilo do que o ganho financeiro em si. Sem dúvida nenhuma. Isso é o mau costume do artista, não é? Você está falando aí, Cristiano, de uma coisa importante que é a indústria cultural. Aí eu dei o exemplo do sertanejo, né? O que há, na verdade, é uma indústria cultural do sertanejo. E essa indústria, ela vai desde a produção das letras até a estética dessas pessoas no palco. Aí hoje você vê, por exemplo, a depender do caso, você olha para um sertanejo, você não sabe se ele é metaleiro ou se ele é sertanejo, né? Porque aquele sertanejo que a gente tem aqui na nossa região, vamos dizer assim, o que a gente vê não é esse sertanejo que é o cantor hoje, estilizado, com cabelo diferenciado, né? Existe um estilo, né? Bem americanizado. Então, essa indústria cultural do sertanejo pegou o country americano, adequou a uma realidade do Brasil central aqui, dessa região Goiás, Mato Grosso, desse lugar aqui, criou-se uma indústria... Interior de São Paulo. Interior de São Paulo, muito bem lembrado, criou-se uma indústria forte, potente, financiada. Existem cantores aí que são financiados por grandes fazendeiros. E óbvio que há um interesse ideológico por trás disso. Não é simplesmente a música. E a gente viu isso nas últimas eleições. Não dá para a gente distanciar
né, dessa indústria cultural do sertanejo, que foi criada, né? Existem pessoas que fazem, por exemplo, 20, 30 músicas por dia. Eu fico pensando assim, que eu sou compositor também, como é que faz isso? Mas os caras criaram softwares no computador para fazer música. Jogam ali a palavra, a ideia, e o computador dá uma letra, dá uma música aqui, dá um ritmo, e aí você vai ouvindo, e aí você acaba... e havia uma cadeia entre eles, que era um mais famoso, ia botando um menos famoso na linha, e esse ia virando, e eu sei que tomou conta do Brasil ao ponto do carnaval em Salvador. Teve um ano, por exemplo, eu trago o Carnaval de Salvador, porque o Axé Music era o que predominava, de ter cantores sertanejos em praticamente todos os blocos. E aí alguém falou assim, opa, o que está acontecendo? A indústria cultural do sertanejo. E quando tu fala do artesanato de Igaporã, que o Marcondes muito sabiamente investiu nisso, já pensou uma indústria cultural do artesanato? Não é? E aí eu lhe digo que, assim, de uma forma inocente até, a gente no interior criava uma rivalidade, Caetité com Guanambi, Igaporã com Riacho de Santana, né? E eu criando uma rivalidade dessas cidades próximas, mas no meio da cultura, quando eu fui gestor, eu tentei fazer isso, mas foi muito difícil, não consegui tirar do papel a ideia da gente promover, por exemplo, corredores culturais, da gente fazer a nossa própria indústria cultural. E o que seria isso? Seria durante 10 meses do ano, em cada mês no município, uma feira, onde os artistas, os artesãos desses municípios estariam expondo as suas artes. O violeiro cantando as suas modas de viola, a pessoa que faz moringa levando a sua moringa, a pessoa que faz peneira levando a sua peneira, que faz esteira levando a sua esteira, que produz um artesanato trazendo artesanato, e isso sempre subsidiado pelas prefeituras dessas 10 cidades. A gente estaria aí, talvez, o embrião de uma indústria cultural disso. E aí vou dar um exemplo que nós realizamos aqui em Caetité em 2016, uma feirinha do artesanato, e esse pessoal das mineradoras, né, tinha um gringo aqui que foi visitar, e eu fui fazer, fui ser o mestre de cerimônia dele, levando e tal, e tinha lá uma senhora vendendo as moringas, né, 15 reais uma moringa. Tinha uma moringa de 15 e tinha uma moringa de 20 reais. Aí ele tirou, que foi comprar a moringa de 20 reais, tirou 2 notas de 100 conto do bolso e pagou na moringa. Achando que a moringa era 200 reais. E achando que estava barato. E eu expliquei para ele, não, custa 20 reais. Aí ele achou um absurdo uma obra de arte daquela custar apenas 20 reais. O que ele fez? Pegou os 200 reais e comprou tudo de moringa e a gente botou essas moringas no carro. Então, como a gente vê todo dia, a gente vai na feira e vê lá exposto, a gente não dá o valor devido. Mas... O que poderia, aí, no caso, criar uma estrutura de escoamento dessa produção producente. Exatamente. E realmente lá o valor é muito maior, é muito mais elevado. Exatamente. Então, que papo delicioso, a gente foi indo, a gente passou, ultrapassamos hoje, mas não tem problema, porque valeu a pena. Mas só que agora eu vou ter que lhe pedir para a gente fazer aquele fechamento, não é? Você já falou, principalmente voltado para o que esperar a partir de agora. Já que todo aquele clima pró-cultura que foi sequestrado em 2016, foi finalizado, quase que assassinado, mas felizmente não, aquele clima está voltando, e com todo o incentivo do poder público, não é? O que esperar a partir de agora? Bom, Cristiano, assim, eu acredito que apesar do que ocorreu no último final de semana em Brasília, né, desses ataques terroristas terríveis, inclusive direcionados à nossa cultura, né, direcionada ao nosso patrimônio cultural, obras de arte seculares, inclusive, foram vandalizadas, eu estou muito esperançoso. Eu acredito que essa nova gestão ela está imbuída em retomar e inclusive muito mais forte do que acontecia antes do golpe de 2016. Eu acredito que isso vai vir com muito mais força. Eu tenho acompanhado de perto as escolhas que estão sendo feitas. Eu acho que a ministra Margarete Menezes está montando uma equipe muito interessante, tanto no IFAM quanto nos outros órgãos de gestão cultural. E eu penso que a gente está vivendo um momento muito que cria uma expectativa muito boa.
né? Eu acredito que nós vamos retomar essas políticas culturais, que nós vamos voltar a discutir nos municípios, que as conferências voltarão a acontecer para a gente discutir as políticas culturais dos municípios, não é? Eu acredito que vai haver um entendimento disso, dessa pluralidade cultural do Brasil, que ela tem desde uma obra que custa milhões, que foi vandalizada, não é? Até uma moringa que é produzida na zona rural na comunidade quilombola, que isso vai ser valorizado. Então, estou muito animado, estou numa expectativa muito, muito boa do que está a vir, e óbvio, pronto para criticar e para contribuir também naquilo que for necessário, naquilo que for preciso. Eu penso que o Gilberto Gil foi o ministro do Lula, e ele conseguiu abrir muitas fronteiras, muitas possibilidades na cultura, inclusive tirando essa visão elitista da cultura, né, de que a cultura é algo que as elites produzem, e trazendo a ideia de que a cultura é aquilo que o povo, de um modo geral, produz, inclusive as elites. Eu acredito que a Margarete ela vai dar sequência a isso, e nós vamos ter aí 4 anos muito, muito, muito bons, e espero que os prefeitos dos municípios, que os governadores dos estados, aí, que eles possam compreender isso, incentivar, criar mais secretarias de cultura. A gente precisa parabenizar Igaporã, que é uma das poucas cidades que tem uma secretaria exclusiva da cultura, né? A gente tem Caeté Cultura e Esporte, eu estou aqui nos bastidores lutando para que a gente possa separar uma da outra, que possa ser também uma secretaria exclusiva da cultura, para a gente poder realmente acreditar nisso, e na economia da cultura também, que é algo que, sem dúvida nenhuma, para a gente que vive no interior, é algo importantíssimo, e que além de promover a nossa identidade, a nossa alegria, a nossa festividade, pode ser algo que de sustento para muitas famílias também. É isso. Certeza, amigo. É nesse clima de otimismo que nós estamos. Eu creio que até os acontecimentos que nos causaram tanta dor na realidade como brasileiros e brasileiras, eles são o principal motivo e incentivo para que a gente retome com mais força o que foi parado, o que foi perdido, né? Reiniciar tudo, não do zero, mas aperfeiçoando e ampliando isso aí. Tchau, amigão. Obrigado por sua participação no nosso podcast. Já deixo aqui o convite para os próximos, assim que tivermos um tema. Vamos ver o desdobramento do governo, sugerir novos projetos. Você está sempre no meio, nós vamos conversar de novo, levar informação à população. Muito obrigado mesmo, tá? E o nosso podcast está, assim, de portas escancaradas sempre para você. Eu que agradeço, Cristiano, o convite. Foi um prazer, cara, esse bate-papo. Passou rapidinho para mim aqui, foi num instante, né? Muita coisa para falar. E aí a gente retoma, não é? Vou divulgar pra caramba isso aqui, espero que as pessoas possam vir aqui, assistir, para a gente poder, para que essa discussão, inclusive, possa ser ampliada. Isso, com certeza. Obrigado. Obrigado a todos também que estão acompanhando a gente até agora, que acompanharam. Não esqueça, vamos compartilhar agora. Deixa um comentáriozinho, nós precisamos bastante do seu comentário sobre isso. Divulgue nosso projeto e já convido você para o próximo programa que logo colocaremos no nosso canal. Tchau, um abraço e um abraço a todos. Valeu, até mais.